Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, beleza? Vamos então fazer a correção das duas últimas videoaulas, né? Dos dois últimos exercícios que ficaram aí. A gente finalizou o nosso livro na última videoaula e hoje então vou fazer a correção desses exercícios. Vamos lá então. A questão 1 pediu para explicar o que foi a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi o período na história iniciado na segunda metade do século XVIII e que se seguiu até o fim do século XIX. Caracterizou principalmente pela transição do modo de fabricação manual para o industrial. Pessoal, aí a gente podia citar ainda, né, que a terceira revolução industrial, né, a gente pode considerar que é até o nosso período atual, já que ele está sendo marcado por um intenso estudo robótico, informática e internet. Questão 2. Explique o que é o poder calórico. Pessoal, eu tirei essa questão do nosso livro mesmo, quando a gente está falando lá das máquinas a vapores. Poder calórico, quantidade que a máquina pode conseguir gerar calor. Então, poder calórico, é a capacidade de energia térmica liberada para a queima de uma certa quantidade de uma substância. E vale lembrar que durante essa energia, a movimentação aí, né? Poxa, se está gerando energia, pode gerar movimento cinético, energia cinética. Foi o caso lá das máquinas a vapores, né? Que teve foi uma grande inovação na época levar essa tecnologia para os trens, para os navios. Não precisava de ficar andando mais de carro de boi. Questão 3. Diferencie combustão interna de motor a vapor. Então, olha só, nos motores de combustão interna, o processo de transformação de energia é bem parecido com o de motor a vapor. O calor liberado na queima do combustível é transformado em energia cinética, gerando movimento. Porém, esse processo ocorre junto ao êmbolo e não fora do motor, como ocorre na máquina a vapor. Questão 4. Como a segunda revolução industrial foi desencadeada? Pessoal, a primeira revolução foi traçada aí surgiu justamente com essa máquina a vapor, já que não existia essa tecnologia. A segunda, como eu falei para vocês na primeira aula de revolução, foi a emancipação. A partir da hora que tinha a máquina a vapor, começaram a surgir mais fábricas e indústrias para a produção de vários materiais. Então formou-se aí as linhas de produção, precisando de contratar aí várias pessoas para a mão de obra. Cada pessoa era responsável por uma parte daquela produção. Então foi justamente a emancipação, poxa, agora não tinha mais um produto sendo produzido, não era só a máquina a vapor, não eram vários outros produtos, várias tecnologias sendo criadas. Então foi justamente essa emancipação. Vale lembrar também que nesse processo, nessa época, intensificou ainda mais a poluição ambiental. 5. Quando iniciou a terceira revolução, aí, eu falei na última videoaula, né, foi na época que surgiu aí o computador, a informática. Através do computador, né, da informática, foi traçada a terceira revolução industrial. A gente só tem esse tanto de tecnologia hoje, né, assistir aula por YouTube, internet a todo instante, porque alguém lá atrás inventou a eletrônica. As placas eletrônicas, que foi extremamente importante para produzir o computador,
E desse computador enorme que eles construíram, foi inovando cada vez mais. Hoje a gente tem smartphones extremamente pequenos que conseguem fazer tudo que um computador faz. A questão 6, o que é robótica, né? Pediu para explicar o que é robótica. É o estudo das técnicas usadas para a construção e utilização de robôs. O pré-sal, questão 7, o que é o pré-sal? Qual a sua utilização? Pessoal, aí no último texto, aí, nos últimos, se não me engano, no nosso livro, está falando sobre o pré-sal. É uma camada de reserva de petróleo, combustível fóssil, que há aí nos oceanos. E extremamente importante, né? Porque do petróleo há a produção aí de vários produtos. Só que a gente tem que começar a pensar, pessoal, que ele é extremamente importante, sim. Só que para a poluição ambiental, né, que a gente já chegou a uma escala extremamente maior do que lá na primeira, né, na primeira Revolução Industrial, houve uma intensa poluição ambiental, né, aumentou ainda os gases emitidos para a atmosfera. Hoje, então, nem se fala. Hoje, poxa, são inúmeras consequências. Já existem diversos estudos aí mostrando o quanto que a temperatura média do planeta já conseguiu subir e o quanto que isso impacta aí a vida marinha, os polos, né, o Polo Norte, o Polo Sul. Então a gente tem que começar a pensar em alternativas diferentes do petróleo. O petróleo já existe carro que utiliza a energia elétrica, já existe a placa solar. A gente falou na última videoaula, lembra? Então, o petróleo, eu creio que daqui a alguns anos nós vamos deixar de utilizar. Tá? Então, o pré-sal é uma camada de reserva de petróleo. Tá? É muito importante ainda, foi muito importante para a produção de combustível, de todos os seus derivados, o plástico de modo geral. Tá? Então, ele é extremamente importante para a economia, né, girar para toda uma linha de produção, só que para a questão ambiental, o petróleo não é a melhor alternativa, tá bom? Então, tá aí a resposta completa, mas é sempre bom a gente ter esse raciocínio. A questão 8 aí pediu para fazer o cálculo de acordo com os nossos estudos de força. Aí temos aí a intensidade de 54 newtons para baixo e 30 newtons para cima. Estão em opostas, então é só a gente subtrair. Então 54 menos 30, temos 24 newtons aí, ó, com movimentação para baixo, né, porque a direção, né, a sua orientação para baixo é o valor maior. Então, só relembrando aí um pouquinho, já fazendo um resumo do nosso conteúdo, para tirar aquele notão na prova. A questão 9, qual que é o conceito de trabalho? Trabalho, né, deslocamento ou a deformação de um corpo por meio da aplicação de força, determinando assim a energia transferida. Trabalho pode ser medido por meio da energia transferida de um corpo ao outro pela força aplicada ao longo do seu deslocamento. Coloquei aqui ainda o cálculozinho, né, que está bem descrito também lá no livro de vocês. Questão 10, um exemplo de grandeza escalar. Temos o peso, distância, tempo, temperatura. Não precisa de uma orientação. Agora, a força, um tipo de grandeza vetorial, precisa. Então, uma intensidade de 50 newtons para onde? Para cima, para baixo, esquerda, direita? Então, essa é a grande diferença entre as grandezas escalares e grandeza vetorial. A grandeza escalar não apresenta a orientação, não necessita. Isso é uma característica apenas das grandezas vetoriais. Questão 10. O que é um vetor?
vetor aí utilizado aí muito nos nossos estudos de força. É um segmento de reta orientado que representa a sua intensidade, direção e sentido da grandeza vetorial. As 3 leis de Newton. Como falei para vocês, nós vamos falar muito sobre essas leis de Newton. A primeira lei de Newton é uma reafirmação da inércia proposto por Galileu. A segunda lei de Newton explica como o movimento pode ser alterado pela ação de uma grandeza, que é a força. E a terceira lei de Newton é a interação entre esses dois corpos. Essas são as 3 leis de Newton. Agora, os outros exercícios da última videoaula, falando sobre as células fotovoltaicas, também chamadas de células solares. São dispositivos que transformam a energia da radiação solar em energia elétrica por um processo chamado de efeito fotovoltaico. Quem criou essa tecnologia? Esse processo foi observado pelo francês Alexandre Edmond Becquerel, lá em 1820, pessoal, olha só. Percebam que, poxa, bem antigo. Depois, o cientista americano Charles Frisch criou a primeira célula fotovoltaica em 1883. Tem mais de 100 anos que descobriram isso. Então, eles estão aperfeiçoando esse processo até hoje. Questão 3. O que é a eulípila? Aí a gente falou sobre ela quando a gente está falando sobre as máquinas a vapor, né? Do mesmo modo, pessoal, que o computador foi se aperfeiçoando, a máquina a vapor também. Foram vários tipos, né? Quando surgiu então a eolípila, outros pesquisadores, outros cientistas, né, foram aí, outros inventores pegaram a ideia principal, que é colocar o combustível dentro de algo que pode queimar, vai gerar energia, e eles foram inovando. Pega a ideia principal. Mesmo caso de um computador. Poxa, o computador, o que ele é? Ele é um conjunto de séries de placas eletrônicas que podem fazer cálculos, podem fazer um tanto de coisa. Essa é a ideia base de um computador. Então, o que os cientistas, né, da eletrônica foram fazendo? Pega essa ideia básica e vai aperfeiçoando. Pô, será que eu não consigo fazer ele menor para ficar mais fácil? Só que para eu fazer ele menor, o que eu vou precisar? Eu preciso, às vezes, disso, daquilo, eu preciso, enfim. Então, vai sempre inovando. É isso que a gente chama de inovação. O efeito estufa, muito importante a gente falar também, porque é um conceito que vocês vão ver até o ensino médio, pessoal. Vocês vão estudar ano que vem, vão estudar no outro, conteúdo muito importante. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, que é formada uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Só existe vida na Terra, pessoal, por causa desse efeito estufa. Ele evita que a Terra perca calor demais e se torne congelada à noite, e evita também que essa radiação direta do Sol, que pode também matar aí vários seres vivos. A grande questão é a intensificação desse efeito estufa pelos gases poluentes. Então, o efeito estufa ele é uma fina camada. Se a produção aí de gases poluentes que vão para a atmosfera intensificar esse efeito estufa, vai diminuir razoavelmente a emissão de luz solar. Aí, como é que as plantas conseguem sobreviver? Então, aí já vai para um outro problema. Tá? Então, o efeito estufa, que a gente tem que lembrar, é um fenômeno natural. A sua intensificação é um fenômeno antrópico. O homem que intensifica pela emissão de gases poluentes, já relacionando lá com a questão do petróleo, com a queima de combustíveis fósseis,
né? Então, todos esses poluentes intensificam o efeito estufa. A questão 5 começa as questões fechadas agora, né? Então, pediu para falar aí, segundo a teoria do efeito estufa, a alternativa B era correta, contribuírem para uma maior conservação da radiação solar na atmosfera. A alternativa correta, 6. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. É um processo natural, porém intensificado pela ação humana. 7. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e diminuam a emissão de gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinala aquela que pode ser considerada totalmente limpa, no sentido de não emitir gases poluentes. Então, a atuação de usinas nucleares de energia, pessoal. A construção de aterro sanitário libera, sim, metano, só que em uma escala bem menor do que os combustíveis, gerando CO2, né? A pecuária também libera, a fertilizantes na agricultura libera, a produção de energia em hidroelétricas também pelo desmatamento que ocorre durante a sua construção. Então, a alternativa correta é a leitura da questão 8. A alternativa correta, né, é D. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa. Recrudescimento, pessoal, é tornar mais intenso. E de fato é, né? Como a gente já viu, a atividade humana ela intensifica aí o efeito estufa. A questão 9. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. E pediu para marcar a alternativa que não indica uma consequência grave do aumento de temperatura. Então aqui, ó, derretimento de calota polar, sim. Mudanças da chuva, nos regimes das chuvas, sim. Aumento do nível dos oceanos, sim. E também do número de furacão. Só terremoto que não. Terremoto a gente viu lá no início do ano, que é provocado aí pelos movimentos das placas tectônicas. É um outro conteúdo. Questão 10. Também falando aí sobre o aquecimento global, a alternativa correta é a B, a liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita com uma velocidade muito maior do que a sua assimilação pela fotossíntese. Pessoal, são questões bem mais complexas, tudo bem, eu peguei um nível de dificuldade maior, mas para vocês irem acostumando. A questão 11, a biodiversidade é afetada de diferentes formas pelo aquecimento global. Sobre o tema, analise a alternativa abaixo e marque a incorreta. Então, a incorreta era B. O urso polar era um grande símbolo na luta contra o aquecimento global, em decorrência do aumento exagerado de indivíduos. Aumento. Não, nada a ver. Errado. 12. Sobre as causas e consequências do aquecimento global, é incorreto afirmar que os países desenvolvidos e industrializados, principalmente Estados Unidos e as nações da União Europeia, são os únicos. Não, todos os países são responsáveis. 13. Aí, mais uma questão falando sobre a poluição ambiental, os gases do efeito estufa, uma questão muito interessante, um nível de dificuldade um pouquinho mais difícil, tá? A alternativa correta era 2, 3, 5 e 7 apenas. A questão 14, última questão.
Também falando sobre o aquecimento, que é um conteúdo que vocês vão ver sempre também, pessoal, tá? Muito importante. A gente está sempre com conteúdo fresco sobre o aquecimento global, o efeito estufa, falando sobre os impactos da poluição ambiental. A alternativa correta era a B, alerta para prejuízos que o aquecimento global pode acarretar à biodiversidade no Ártico. Pessoal, antes de finalizar, eu trouxe para vocês esse mapa mental, muito importante para a gente fazer um breve resumo aí sobre o conteúdo de energia, que é muito amplo. Então, olha só que interessante. Energia, existem vários tipos, né? Várias fontes. O sol, através da água, a gente pode conseguir energia, o vento, e pela queima, né, dos combustíveis, gerando calor. Eles conseguem aí, olha só, vai sempre relacionando um conceito com o outro. E olha só que legal, através das queimas desses combustíveis, há a produção de energia, né, que gera o calor, que é extremamente importante para a produção de ferramentas metálicas, que possibilita a construção de máquinas simples, que esses meios de converter o sol em energia precisa de quê? De uma máquina. Lembra das placas solares? Agora pense comigo. Para produzir a energia através da água, eu preciso de uma hidrelétrica. Eu preciso de uma roda d'água, que na realidade na hidrelétrica não tem uma roda d'água. Vai ter uma turbina extremamente grande. É um princípio de roda d'água, só que com novas tecnologias, né, muito mais inovador. Só que para a construção dela, foi preciso aí as máquinas simples. Então, esse mapa mental é muito interessante para a gente ir lembrando e relacionando tudo que a gente aprendeu. Beleza? Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.